E aí, trader, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal Se Liga Trader. Meu nome é Gustavo Serra, sou trader, especialista em análise técnica e hoje trazendo conteúdinho aqui para vocês, delicinha caprichadinho, explicando tudo o que você precisa fazer para fazer as suas marcações em M1, traçando suporte, resistência e linhas de tendência. É um guia definitivo para você conseguir enxergar o gráfico de uma maneira diferenciada e correta. Bora lá? Então, quando a gente começa a estudar análise técnica, vem todo aquele blá blá blá, linhas de tendência, suporte resistência, pullback, mas a gente nunca sabe ao certo como fazer uma marcação de maneira correta. Isso deixa muita dúvida na cabeça da gente, pode até prejudicar as nossas futuras operações no gráfico, certo? Então, primeiramente, para fazer uma marcação de suporte e resistência, o que a gente vai precisar no gráfico de M1? A gente vai precisar de dois topos ou dois fundos no gráfico. Então a gente abre o gráfico e vamos lá caçar dois topos e dois fundos. Também lembrando que a gente está procurando um horário ok no gráfico, um horário que seja interessante da gente operar. Estou aqui no áudio USD, achei dois topos bem demarcadinhos, olha só que interessante. Ok, achei dois topos, o que eu vou fazer? Vou até passar para cá, para vocês não verem o futuro do gráfico. Achei dois topos, o que a gente vai fazer? Pegar a linha horizontal nas ferramentas gráficas aqui da Equioption e colocar a nossa linha horizontal, certo? Então a gente tem traçado aqui uma linha de resistência no gráfico. Então a gente tem dois topos muito bem definidos aqui no gráfico, que seria essa região e também essa região. Rolou até um terceiro toque aqui logo depois do segundo toque. E mais para frente aqui no gráfico, rolou os nossos futuros toques e rompeu a nossa zona, certo? De maneira similar, como que a gente vai achar nossa zona de suporte? A gente vai achar no gráfico duas regiões que deixou dois fundos claros e nítidos. A gente já tem nessa região lateralizadinha aqui também dois fundos nítidos, ou seja, duas regiões onde o gráfico deixou quininhas. Tá vendo que ele veio aqui e deixou essa quina no gráfico? Então, essa quina que a gente define como nosso fundo para traçar a nossa linha de suporte. Lembrando que, operando suporte e resistência, a gente sempre vai dar prioridades para gráficos lateralizados. Olha só esse exemplo do áudio SD. Tá vendo como o gráfico está bem lateralizadinho nessa zona? Ou seja, o gráfico está andando de maneira lateral dentro da nossa zona de suporte e resistência, certo? Então, bora achar outra zona interessante. Vou até abrir outra paridade aqui. Então, a gente faz exatamente igual da outra vez. Procura dois fundos ou dois topos nítidos no gráfico. Olha só que interessante que a gente tem aqui. Pegamos uma linha horizontal e traçamos novamente em topos do gráfico. Olha só. Um topo, dois topos, três topos, quatro topos, certo? Depois aqui ele veio a romper essa região. Então é isso, a gente procura topos e fundos, foi bem demarcado, ou seja, deixou quinas nesse gráfico, assim como esse que eu estou demonstrando aqui para vocês. Traçando zonas de suporte e resistência no gráfico, a gente sempre vai se deparar com zonas de suporte e resistência intermediários, ou seja, eles são mais no meio do gráfico, como esse aqui que eu tracei para vocês, ou zonas de suporte e resistência máximos do gráfico, certo? Vamos dar mais um exemplo sobre isso. Aqui no GVUSD mesmo, olha só, a gente tem essa zona de suporte, que seria uma zona de suporte intermediária. Por que intermediária? Porque se a gente der zoom out, a gente vai enxergar outras zonas de suporte e resistência um pouco mais forte que elas, certo? Como, por exemplo, olha essa outra zoninha que eu achei aqui em cima. Tá vendo como o preço ele teve que trabalhar muito mais para chegar até essa zona? A gente considera essa zona um pouco mais forte, ou seja, uma zona muito mais demarcada, que exige um pouco mais de trabalho do preço para ele conseguir chegar até lá. É uma zona um pouco mais difícil do preço romper e sempre vai respeitar um pouco mais do que as zonas intermediárias, certo? Então tudo vai depender do seu operacional e também do movimento que o gráfico está apresentando nesses dias. Muitas vezes o gráfico não vai apresentar
tão facilmente, não vai chegar tão facilmente em zonas de suporte e resistência máximos. Vai deixar para a gente mais zonas de suporte e resistência intermediários. Olha só outra zona aqui mesmo no GBP/USD que seria intermediária. Essa zoninha aqui mais para baixo. Tá vendo como ela é uma zona intermediária da zona principal que a gente marcou lá em cima? E também teve um ruidinho aqui que o preço rompeu e logo desrompeu. Ou seja, zonas de suporte e resistência intermediárias, elas são mais facilmente rompidas por ruídos. Lembrando que a gente está trabalhando em M1, ou seja, velas de 1 minuto, que já apresenta bastante ruído. Então, para tentar fugir um pouco desse ruído que o M1 apresenta para a gente busca mais zonas de suporte e resistência máximos. A gente vai buscar traçar as nossas zonas de suporte e resistência nessas regiões máximas. Aí a gente já entra em outra dúvida de como traçar uma zona de suporte e resistência. A gente traça essa zona no pavio ou no corpo da vela? Essa dúvida é muito comum, principalmente nas primeiras vezes que a gente está fazendo as nossas marcações, mas essa dúvida também é muito tranquila de ser respondida. Tudo depende. Depende do quê? Da volatilidade que o ativo vai estar apresentando. Algumas vezes o ativo nem vai deixar para a gente bastante pavio. Muitas vezes o ativo só vai deixar o corpo da vela para a gente fazer as nossas marcações. Então tudo vai depender da força que o ativo está apresentando para a gente. Vou dar um exemplo aqui no AudiCAD. Quando a gente vai traçar uma zona de suporte e resistência, a primeira coisa que a gente pensa é buscar o máximo de toques possíveis. Reparem nessa zona aqui. A gente teve esse candle verde que deixou esse pavio, esse outro e diversos toques aqui na frente, certo? Foram bastante toques nessa zona. E olha onde a gente deixou. A gente não deixou no topo do pavio máximo. Esse local, que seria o topo do pavio máximo aqui desse candlezinho vermelho, aqui, a gente chama ele de range máximo, ou seja, o range máximo que essa zona de resistência deixou, certo? E a gente também pode traçar outra linha no range mínimo, ou seja, no corpo da vela máximo que vai estar apresentando para ele, que coincidentemente também é aqui, certo? Então, a gente pode traçar nossas zonas de suporte e resistência no range máximo, que seria no pavio mais longo, e também no range mínimo, que seria no corpo mais próximo a essa zona de suporte, certo? Então, ficaria assim traçando o range máximo e o range mínimo. Aí vai a gosto do trader. Alguns traders traçam as duas linhas, alguns traders preferem deixar apenas uma linha, certo? Aí depende também da volatilidade do ativo. Se o ativo estiver muito volátil, ou seja, fazendo movimentos muito rápidos, é mais interessante a gente deixar mais para o pavio da vela, certo? Assim como eu defini aqui, mas sempre buscando a máxima quantidade de toques possíveis. Se eu fosse fazer um traçamento nessa região, eu deixaria essa linha exatamente aqui. Por que aqui? Porque aqui eu tenho o maior número de toques, ou seja, tem um toque aqui, dois toques aqui, e aqui o terceiro, o quarto e quinto toque, e assim por diante. Eu buscaria o máximo de toques possíveis. Então a gente sempre tem que avaliar a força que o ativo está apresentando quando ele vai chegar próximo à nossa região. Se ele está apresentando muita volatilidade, muita força, nesse caso de alta, possivelmente para romper essa nossa resistência, a gente ajustaria a nossa linha e deixaria o mais longe possível, ou no máximo pavio possível. Se estiver apresentando pouca força, quando estiver chegando na nossa resistência, a gente já pensa, pode ser que não chegue aonde a gente quer. Logo, a gente traça um pouco mais perto, buscando o máximo número de toques possíveis. Aqui mesmo, no AudiCAD, se a gente fosse marcar uma zona de suporte, a gente deixaria exatamente aqui. A gente nem teve toques aqui, apenas aproximações, mas por que eu deixei aqui? Porque é o máximo de toques que eu vou conseguir, seria no corpo dessa vela, certo? Vou procurar outras zonas aqui para vocês. A gente já tem essa zona intermediária aqui também. Olha só, aonde eu deixaria a minha linha aqui? Deixaria exatamente aqui, buscando o maior número de toques possíveis, que seria aqui, aqui e aqui seria a nossa entrada. Se você está com dúvida
em que momento você deve entrar nessas zonas de suporte e resistência após estarem traçados, a gente tem um aulão completo para vocês, ensinando tudo o que você precisa saber sobre suporte e resistência. Eu vou deixar o link aqui para vocês no vídeo, certo? Assistam esse aulão que eu tenho certeza que vocês não vão sair com mais nenhuma dúvida de como executar entradas operando retração em suporte e resistência. Então tá, agora a gente já sabe como traçar uma zona de suporte e resistência. Agora, vou mostrar para vocês como a gente vai traçar uma LTA ou LTB, ou seja, uma linha de tendência de baixa ou linha de tendência de alta. As linhas de tendência, ela nada mais são do que suporte e resistência, porém na diagonal, certo? Olha só que interessante aqui no AudiCAD mesmo. Então, para a gente traçar uma linha de tendência, a gente vai aqui nas ferramentas gráficas, procura linha de tendência, coloca o primeiro toque, ou seja, o primeiro topo que o gráfico apresentou e busca o máximo número de toques possíveis. Olha que interessante. A gente tem aqui o nosso topo, vou ajustar ela bonitinho. Então, um toque, certo? Aqui, vamos lá para frente. Teve o segundo toque exatamente na nossa linha de tendência que a gente marcou. Nosso terceiro e quarto toque, depois ele veio a romper e até fez o pullback na linha de tendência. Olha que interessante. Repare que essa linha de tendência, ela respeitou os toques acima dela, ou seja, servindo de resistência, e logo após ela foi rompida e respeitou, servindo de suporte para o gráfico, certo? Olha que interessante. Mas, na maioria das vezes, a gente vai traçar linhas de tendência de baixa, buscando enxergá-las como uma resistência. Por quê? Porque a gente prefere acompanhar a tendência que o gráfico vai estar apresentando para a gente. Se ele está apresentando uma tendência de baixa, a gente vai querer seguir essa tendência de baixa, dando operações de venda, ou seja, tomando a nossa linha de tendência de baixa como uma zona de resistência na diagonal. Vamos procurar agora uma linha de tendência de alta para exemplificar para vocês. Aqui no AudiCAD mesmo, tranquilinho, já achamos outra. Olha essa linha de tendência de alta. Ó, a gente pode traçar ela aqui, que teve um pouco mais de toque. Olha só, aqui a gente teve um toque, dois toques, três toques, 4, 5, 6, 7, diversos toques para a gente. Ou a gente poderia, e depois ele voltou a romper, desrompeu e voltou a testar ela. Ou a gente poderia marcar aqui. Eu já acharia mais interessante marcar aqui embaixo. Por quê? Porque aqui a gente tem um maior número de toques. Apesar de que ela apresentou um rompimento falso aqui e voltou a trabalhar acima dessa nossa linha de tendência de alta. Então, a nossa linha de tendência de alta a gente vai enxergar como um suporte onde o preço toca e sobe, certo? A ideia é o preço tocar e subir, tocar e subir, tocar e subir. E a gente sempre vai priorizar a linha de tendência de alta, operações de compra, ou seja, acreditando nessa tendência de alta para a gente comprar, realizar operações de compra. É muito interessante você confluenciar as marcações de linhas de tendência de alta e de suporte e resistência. A gente tem também um vídeo no canal explicando tudo sobre confluências gráficas e como você pode usá-las no seu dia a dia de operações. Também vou deixar o link aqui para vocês. E lembrando que nesse vídeo eu não vou ensinar vocês a como dar entradas nessas zonas, apenas marcar de maneira correta as zonas de suporte e resistência e também linhas de tendência. E é muito importante você colocar linhas exatamente precisas no seu gráfico, porque após a gente colocar uma linha, tudo vai influenciar muito na nossa maneira de enxergar o gráfico. Ou seja, se eu tô com o gráfico assim, sem a linha, eu vou enxergar ele de um jeito. Eu coloquei a linha, eu já vou enxergar ele de um jeito um pouco mais diferente. À medida que eu vou colocando mais linhas, eu vou influenciando na maneira que eu enxergo o gráfico, logo influenciando diretamente nas entradas que eu irei realizar. Então é sempre muito importante a gente ser muito criterioso ao colocar uma linha no gráfico. Não sair enchendo o gráfico de bilhões e zilhões de linhas, que não fica muito interessante, vai ficar um gráfico muito poluído para a sua visão, vai ser um pouco mais difícil de você analisar esse gráfico. É mais interessante você colocar linhas específicas e que vão colaborar com o seu operacional. Praticamente todos os traders que fazem a mentoria do Se Liga Trader chegam exatamente com essa dúvida. Como que eu faço marcação? Eu também tive muito essa dúvida quando eu comecei. E a gente explica sempre com muita calma como fazer uma marcação de maneira
correta, uma marcação de maneira eficaz. E a partir do momento que eles aprendem, nossos mentorados aprendem isso, facilita muito, muito para eles aprenderem o operacional de maneira correta. E aprendendo o operacional de maneira correta, os lucros vêm, a assertividade decola. Então dê muita atenção para as linhas que você coloca no gráfico. Então no próximo dia que você for operar, depois de assistir esse vídeo, lembra das minhas palavras. Lembre-se de procurar zonas máximas, o maior número de toques possíveis para fazer suas marcações e fazer as marcações com muita calma e muita dedicação, porque eu tenho certeza que elas vão influenciar diretamente nas suas operações e nos seus resultados. Então, sempre buscar ótimas marcações no preço no gráfico, que vai te ajudar muito, muito. Então é isso, trader. Se você acha que esse conteúdo vai te ajudar no seu dia a dia de operações, curte esse vídeo, deixa aí seu like, comenta pra gente se ficou alguma dúvida e também compartilha nosso vídeo. Muito obrigado por disponibilizar esse tempo para estar aprendendo aqui com a gente e até um próximo vídeo.